Olá, alunos e alunas do Energia Concursos, professor Emerson Bruno com todos vocês. E para iniciarmos aqui, o nosso curso sobre a Lei Orgânica do município de Ceará, tá? Um abraço aí para todo mundo de Ceará e região. Conheço bastante a região, não apenas por sempre estar aí em Chapecó, ministrando aulas, por já ter vivido no extremo oeste catarinense. Eu sei que Ceará não é o extremo oeste, mas eu já morei em Dionísio Cerqueira, então conheço bastante aí, São Miguel do Oeste, região de Chapecó como um todo, Pinhalzinho. Já passei por Ceará algumas vezes, tá? Indo de Chapecó até Concórdia, conheço também bastante ali Concórdia, em resumo, Me sinto muito à vontade aí na excelente região de todos vocês e com uma das melhores qualidades de vida do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida em dizer isso, enquanto professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo, sempre dei aula no Brasil inteiro, Eu conheço praticamente em todas as regiões do Brasil, todos os estados brasileiros. Eu vou falar com vocês com toda a sinceridade, tá? Qualidade de vida igual no extremo oeste ou no oeste catarinense, então ali, de Joaçaba para frente, vou ser bem sincero, de Joaçaba ali para frente, você tem uma qualidade de vida muito boa, e principalmente próximo ali a Chapecó, porque a gente tem Chapecó, que é a capital do oeste, e todos os municípios do entorno ali possuem também uma qualidade de vida muito boa, tá? Então, foco aí no concurso para o município de Ceará. Boa oportunidade, tranquilidade enquanto servidor público do município de Ceará. E quando a gente fala de um concurso municipal, vocês precisam estudar a lei orgânica do respectivo município. É como se fosse a Constituição do município. Lembrem-se que nós vivemos na República Federativa do Brasil. Constituição da República rege, o país como um todo, a Constituição rege a nossa República Federativa como um todo. Só que além disso, nós vivemos em uma federação e existem os estados, o Distrito Federal e os municípios. E os entes federativos, os estados, o Distrito Federal, os municípios, a própria União em si, são dotados de autonomia. E uma prova dessa autonomia municipal está aqui, Eu tenho a lei orgânica regendo o respectivo município, é como se fosse a Constituição do município, tá? Criaram até um preâmbulo, na lei orgânica do município de Ceará, tá? Quem quiser, só digitar no Google, Lei Orgânica do município de Ceará, vai cair no site ali das leis municipais e aí você vai encontrar o texto atualizado da Lei Orgânica do município de Ceará, tá? Ah, professor, cai o preâmbulo, no concurso público? Tradicionalmente não, tá? Mas quem quiser dar uma lidinha no preâmbulo aí, fica à vontade. Mas vamos lá, Princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais do município de Ceará, tá? O município de Ceará é uma unidade da República Federativa do Brasil e do Estado de Santa Catarina com personalidade de direito público interno. Todo município é pessoa jurídica de direito público interno. Todo município tem personalidade de direito público interno. O que é isso, professor? Não é uma empresa, não é uma personalidade jurídica de direito privado, não é uma pessoa jurídica de direito privado, é uma pessoa jurídica de direito público e, obviamente, um direito público interno, que no âmbito do seu território e da autonomia estabelecida na Constituição Federal, sempre grifa essa palavra, tá? Autonomia. E na autonomia estabelecida na Constituição Federal, objetiva o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre. Opa! Peraí, professor, impressão minha ou está falando dos objetivos do município de Ceará? Exatamente. Podem grifar aqui, quais são os objetivos do município de Ceará, tá? Construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada nos princípios que formam o Estado democrático, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político. Então vamos lá. Objetivo. Qual é o objetivo? Construção de uma comunidade livre, justa e solidária. Como se fosse um grande objetivo. A construção de uma sociedade, de uma comunidade, livre, justa e solidária, tá? Essa comunidade livre, justa e solidária, ela vai estar fundada, ela vai estar assentada, fundamentada em quais,
fundamentos em quais princípios? Os princípios que formam o Estado democrático, tá? Dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. Aqui claramente uma referência à Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Por poder de decisão dos munícipes, pelos seus representantes eleitos diretamente, nos termos dessa lei orgânica. Podem marcar o artigo 1º, questão de prova aí, tá? Parágrafo único. A ação municipal será desenvolvida em todo o seu território, sem privilégio dos distritos ou bairros, orientada no sentido de reduzir as desigualdades sociais e promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Grifem, tá? Faça um asterisco no parágrafo único, melhor dizendo aí, ó, provável questão de prova aí. Eu não posso privilegiar o centro de Ceará em detrimento dos distritos e subdistritos existentes na região, ok? Então, atenção com isso aí, distritos, bairros, né? Eu tenho que ter justamente aí essa atenção homogênea por parte da prefeitura, por parte do município como um todo, tá? Artigo 2º, podem marcar, são símbolos do município a bandeira, o hino, o brasão de armas e outros estabelecidos em lei. Então, peraí, professor, quais são os símbolos do município de Ceará? Bandeira, hino e o brasão do município. Não tem o brasão do município? Brasão de armas é a mesma coisa que brasão, tá? Então eu tenho, ó, brasão do município, hino, bandeira e outros instituídos por lei. Artigo 3º. O município, visando integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas e a defesa de interesses comuns, pode associar-se ao Estado e aos demais municípios, neste caso, sob a forma de associação microrregionais. Os consórcios, eu posso ter associações microrregionais, eu posso ter consórcios intermunicipais, consórcio intermunicipal de saúde, consórcio intermunicipal de saúde dos municípios do oeste de Santa Catarina, tá? Só para a gente ficar num exemplo aí. Então, artigo 3º, falando de algo que na prática já existe. Organização político-administrativa do município. Vamos lá, ó. Disposições fundamentais. Artigo 4º. O município de Ceará organiza-se política e administrativamente nos termos desta lei orgânica e na forma das constituições federal e estadual. Óbvio. Artigo 5º. O território do município compreende o espaço físico que atualmente se encontra sob sua jurisdição. Então, o território do município de Ceará, que vocês conhecem muito bem aí. Artigo 6º. Qualquer alteração territorial só pode ser feita na forma de lei complementar estadual e depende sempre de consulta prévia à população mediante plebiscito. Podem marcar. Vou alterar os distritos de Ceará, tá? Qualquer alteração territorial só pode ser feita na forma da lei complementar estadual e depende sempre de consulta prévia mediante plebiscito, ok? Então sempre, ó, o plebiscito, a consulta prévia. E aí, ó, clássico de concurso, mas clássico mesmo. Podem fazer 1, 2, 3 asteriscos no texto da legislação aí, ó. Artigo 7º. É vedado ao município: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então vamos lá, ó. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Copiando e colando o artigo 19 da Constituição, inciso 1º da Constituição Federal. O que é isso aqui? Ó? Uma questão sempre importante de prova, toda lei orgânica traz esse tipo de informação, tá? Um município, e não só um município, tá? Município, estado, união, não pode privilegiar uma religião em detrimento de outras. Ou, pior, não pode perseguir uma religião, né, e favorecer outras. O Estado brasileiro é um Estado laico. Nós não temos uma religião oficial. Eu não posso ter
orientação religiosa nas escolas municipais. Eu não posso ter símbolos religiosos nas repartições municipais. O Estado é um Estado laico, não existe uma religião oficial. A única coisa que pode acontecer é isso aqui, ó, colaboração de interesse público. Então é o exemplo que eu sempre dou. Imagina, né, uma creche mantida por uma igreja, pela igreja católica, por uma igreja evangélica, tá? A prefeitura de Ceará pode destinar recursos, subvenções sociais para aquela creche, mesmo ela estando ligada a uma determinada religião? Pode. Por que eu posso ter esse tipo de subvenção social? Porque vai ser justamente uma colaboração de interesse público, entenderam? Então, ó, é vedado eu ter relações enquanto poder público com religiões. E no Brasil eu tenho uma separação total entre religião e Estado. Não existe uma religião oficial, não existe favorecimento, não existe perseguição. A única coisa que pode existir é colaboração de interesse público. Então, se a respectiva entidade religiosa realiza um trabalho comunitário, por que não esse trabalho comunitário, se ele for de interesse público, ter aí a ajuda do poder público, seja do município, seja do Estado, do Distrito Federal ou da União? Está lá no artigo 19 da Constituição, inciso 1º, é o mesmo texto, tá? Então, ó, vedado ao município de Ceará, mas não apenas ao município de Ceará, qualquer outro município. 2, recusar fé aos documentos públicos. Eu tenho uma certidão da Prefeitura de Ceará em mãos para defender um direito meu enquanto morador de Ceará, tá? E aí vem a Prefeitura de Ceará e fala, não, eu não reconheço essa certidão. Como assim não reconhece essa certidão? A certidão tem presunção de veracidade. É proibido aos municípios, aos estados, ao Distrito Federal, à União, recusar fé aos documentos públicos. Nenhum município pode recusar a presunção de veracidade que um documento público tem, seja um documento do município, um documento do Estado, um documento do Distrito Federal, um documento federal, um documento da União. Entenderam? Então, o documento público, ele goza de fé pública, ele tem presunção de veracidade. E, naturalmente, ó, eu não posso criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, o município de Ceará não pode criar qualquer tipo de distinção entre brasileiros, de preferências entre si. Tipo, o IPTU para quem é nascido em Ceará é mais barato do que para os outros brasileiros que vivem em Ceará. O pessoal de Concórdia foi para Ceará, o pessoal de Chapecó foi para Ceará. O pessoal que veio de Concórdia e Chapecó vai pagar 10% a mais de IPTU do que os originários de Ceará. É claro que eu estou dando um exemplo esdrúxulo, né, gente? Isso não vai acontecer, ainda mais pela integração e familiaridade aí da região como um todo. Mas entender o quão absurdo seria isso? Você estaria criando distinção entre brasileiros, preferências entre si. Eu não posso criar distinções entre brasileiros, eu não posso ter preferências entre si, totalmente vedado, tá? Então, cuidado aí, ó, artigo 7º, questão de prova, podem ter certeza disso, tá? Capítulo 2, competência do município. O que o município de Ceará vai fazer? Quais são as competências do município? Artigo 8º. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. 1. Elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, prevendo a receita e fixando a despesa, com base em planejamento adequado. Seguinte, gente, ó, todo município, e não só todo município, também a União, qualquer estado, o Distrito Federal, tá? Todo e qualquer ente federativo no Brasil elabora leis orçamentárias, tá? Então é como se eu tivesse um gênero aqui, ó, as chamadas leis orçamentárias. Então tá, professor, quais são essas leis orçamentárias? Eu tenho a lei que fixa o PPA, o Plano Plurianual, ou também chamado de PPAG, Plano Plurianual de Gestão, mas tradicionalmente é PPA.
plano plurianual, uma norma com 4 anos de duração, tá? Eu tenho ali, ó, a lei que fixa a LDO, né, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e eu tenho o orçamento em si, que é a Lei do Orçamento Anual, a chamada LOA, Lei do Orçamento Anual, tá? São as leis orçamentárias. Ah, professor, isso é só a prefeitura, é só o município de Ceará que faz? Não. Qualquer município tem o seu PPA, sua LDO, sua LOA. Ah, professor, isso são só os municípios que fazem? Não. Qualquer estado, Distrito Federal e também a União tem suas respectivas, né? Os seus respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e LOA. Ah, professor, quem que aprova isso? É o prefeito? Não, o prefeito só encaminha. Isso tudo aqui, ó, inclusive no âmbito da União, depende do poder legislativo. Espera aí, professor. Quem define quais serão as despesas do município, na verdade, é a Câmara Municipal? Exatamente. Quem define, na verdade, quais serão as despesas, tá, do Estado é a Assembleia Legislativa? Exatamente. Quem define, na verdade, quais são as despesas do Brasil, da República Federativa do Brasil, é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Exatamente. Os chefes do Executivo, prefeito, governador, presidente, só encaminham o projeto. Quem na prática vai decidir, vai aprovar ou reprovar, é o Poder Legislativo. Por isso que eu sempre chamo a atenção. Ó, 2020 tem eleição municipal, tá? Não acha que basta eleger o prefeito, não. A Câmara Municipal é fundamental. O Legislativo é fundamental. Quanto melhor o Poder Legislativo de uma cidade, melhor a cidade é. Vai por mim. Quanto melhor a Assembleia Legislativa de um Estado, melhor o Estado é. E quanto melhor o Congresso Nacional, melhor o país é, tá? Então, a importância das eleições legislativas. Mas o pessoal só acredita no Poder Executivo, né? Só acha que um salvador da pátria vai resolver os problemas, tá? Nenhum chefe do Executivo governa sozinho, seja ele quem for. Ele precisa do Legislativo, ele depende das casas legislativas para governar e para fazer um bom governo, diga-se de passagem, tá? Então, ó, ao município compreende, né, a prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, prevendo receita e fixando despesas com base em planejamento adequado. Certíssimo o inciso primeiro aí. 2. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar preços. IPTU, por exemplo. Eu não tenho IPTU? Ah, vou montar uma loja em Ceará. Não tem que pagar o ISS, o Imposto sobre Serviços, tá? Então eu tenho os tributos municipais. 3. Arrecadar e aplicar as rendas que lhe pertençam na forma da lei. 4, tá? Podem marcar o inciso 4 aqui, ó. Outra questão de prova. Então, ó, inciso 1º importante, inciso 4º importante. Organizar e prestar diretamente ou sob forma de concessão ou permissão os seus serviços públicos. Então, eu tenho lá os serviços públicos. Eles podem ser os serviços públicos municipais, tipo transporte coletivo municipal. O transporte coletivo pode ser prestado diretamente pela prefeitura? Pode, tá? Mas se for o caso, pode ser concedido, eu posso ter uma concessão para iniciativa privada? Posso. Ah, professor, mas aqui em Ceará não está falando. Está falando que é simplesmente serviços públicos, não está falando do transporte coletivo. Gente, isso é comum de municípios menores, né? Como o espaço urbano, o centro urbano aí de Ceará, ele não é muito grande, é um município com uma ótima qualidade de vida, mas é um pequeno município brasileiro, não necessariamente a lei orgânica vai trazer ali o transporte coletivo, tá? Nas cidades maiores é muito comum, se vocês pegarem a lei orgânica de Chapecó, se vocês pegarem a lei orgânica de Concórdia, se vocês pegarem a lei orgânica de Joaçaba, vocês vão perceber que existe uma menção, né, muito clara ali ao transporte coletivo municipal. Mas nos pequenos municípios isso não é necessário. Então, ó, organizar e prestar diretamente ou sob forma de concessão ou permissão os seus serviços públicos. Está embutido aqui, inclusive, se houver, se for necessário, a concessão do transporte público, né, municipal. Beleza?
transporte público coletivo, né? Quinto, dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens. Sexto, adquirir bens, inclusive através de desapropriação, por necessidade, utilidade ou por interesse social. Vale a pena marcar. A Prefeitura de Ceará pode desapropriar uma propriedade imóvel? Sim. Pode ser uma propriedade imóvel? Pode. Urbana? Sim. E pode ser por motivo, né, de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, ok? Então, quais são as formas de desapropriação? Uma desapropriação por necessidade pública, uma desapropriação por utilidade pública ou uma desapropriação por interesse social, beleza? Bem, sétimo, elaborar o plano diretor. Todo município faz isso. Podem marcar o inciso sétimo. Todo município, além de lei orgânica, tem o seu respectivo plano diretor, que orienta o desenvolvimento da cidade como um todo, a organização do município como um todo. Então é o plano diretor, o próprio nome já diz, né? 8. Promover o adequado ordenamento de seu território urbano, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo. Podem marcar também. Lei de uso e ocupação do solo. Todo município também tem a sua respectiva lei de uso e ocupação do solo, beleza? Então, ó, todo município tem lei orgânica, todo município tem plano diretor, todo município tem lei do uso e ocupação do solo, além das leis orçamentárias, né? Mas enfim, vamos lá. 9, estabelecer as servidões necessárias ao seu serviço. O que é isso, professor? Vamos supor que eu preciso ter coleta de lixo e eu tenho numa localidade onde não tem ruas, né, capazes de permitir a coleta de lixo. É feita uma servidão de passagem para chegar numa determinada localidade. A servidão de passagem passa numa determinada propriedade particular. O terreno continua sendo propriedade particular, mas foi instituída ali uma servidão de passagem para que, né, o lixo possa ser recolhido, por exemplo, tá? Mas enfim, então eu tenho aí só um exemplo, né? Estou dando só um exemplo muito comum em cidades litorâneas. Quando você tem a praia, você tem que chegar na praia, aí é um monte de propriedade particular. Mas peraí, você tem que fazer um caminho para se chegar até a praia, faz uma servidão. A prefeitura do município litorâneo faz uma servidão, que é uma servidão de passagem ali, tá? 10. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano e nas sedes distritais. Prover sobre o transporte coletivo urbano, que poderá ser operado através da concessão ou permissão, fixando o itinerário, os pontos de paradas e as respectivas tarifas. Podem marcar. Não estava lá na questão genérica, mas está aqui, ó, de forma específica. Inciso 10, a linha A. Então eu tenho o transporte coletivo urbano, que poderá ser operado através de concessão ou permissão. E quem vai fixar o itinerário das linhas de ônibus? A prefeitura, os pontos de parada, as respectivas tarifas e assim por diante, tá? B. Prover sobre o transporte individual de passageiros, táxi, Uber, né? Aplicativos, melhor dizendo, fixando os locais de estacionamento e as tarifas respectivas. C. Fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos nos limites das zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais. Quem que fala se é estacionamento proibido junto à guia da calçada ou não é? Quem que vai colocar todas as placas, a sinalização de trânsito no município de Ceará? Ora, o próprio município, a prefeitura de Ceará. Isso tem a ver, né, com a competência local de todos os municípios no Brasil. D. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem e a velocidade máxima permitida a veículos que circulam em vias públicas municipais e disciplinar a execução dos serviços e atividades neles envolvidas, tá? Vale a pena marcar o inciso 10. Inciso 10, a linha A, B, C, D e E, tá? Podem marcar, questão de prova aí no concurso de vocês. 11. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Redundante, né? Já vimos isso aí anteriormente. Marca também, mas é um complemento do inciso 10. 12. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar
e de outros resíduos de qualquer natureza. Quem que é responsável sobre o serviço de limpeza urbana? É a União? É o Estado ou é o município? Município. Então, todo município vai ter o seu respectivo serviço de limpeza urbana, né? A coleta do lixo, a limpeza das vias públicas e assim por diante, tá? É uma questão óbvia que, em regra, ninguém erra, mas importante. Podem marcar o inciso 12, questão de prova aí também. 13. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, observando as normas federais pertinentes, tá? Então, ordenar as atividades urbanas, organizar as atividades como um todo, inclusive, comércio. Quem que vai fixar o horário de funcionamento do comércio em Ceará? Prefeitura, município. A competência de qualquer município definir o horário de funcionamento do comércio, tá? Então, ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, similares, observando as normas federais pertinentes. Marquem também uma questão óbvia, mas importante. 14. Dispor sobre o serviço funerário e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades ou empresas privadas. Professor, posso ter um cemitério particular? Claro que pode. Eu posso ter um cemitério que seja privado. Agora, quem que vai fiscalizar? A prefeitura, o município de Joaçaba. Agora, tenho o cemitério público municipal. E aí, naturalmente, uma incumbência do município, né, dispor sobre o serviço funerário e cemitérios, empregando-se, né, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos, os cemitérios, os velórios, tá? E fiscalizando os pertencentes a entidades ou empresas privadas. A funerária, em regra, não é privada, não é uma empresa, não é alguém ali que tradicionalmente tem a funerária na cidade e faz o serviço funerário. Agora, o cemitério em si é um cemitério público, municipal, mas não impede a existência de cemitérios privados também. 15. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Beleza? Então, regulamentar, autorizar a fiscalização das posturas municipais. O que é isso, professor? Postura municipal. Outdoor, cartaz, tanto é que muitas vezes um município tem o seu chamado Código de Posturas. O que é o Código de Posturas? Onde que pode afixar cartaz, onde que pode ter outdoor. Eu tenho um restaurante no centro de Ceará, tá? E quero colocar cadeirinhas na calçada para os meus clientes sentarem, tomar uma cervejinha, né? Um chimarrão no final da tarde, sei lá, tá? Mas enfim, eu tenho ali, né, esse tipo de estabelecimento comercial. Pode colocar de qualquer jeito na calçada? Não, você tem que ter um código de posturas, disciplinando como que vai ser isso no respectivo município, tá? Então é isso que está no inciso 15 aqui. Inciso 16. Dispor sobre depósitos e destinos de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Então tem que ter um canil, por exemplo, né? Em tese, um canil municipal para os cachorros que foram abandonados, tá? Município pequeno, em regra, não tem, né, gente? Não precisa de ter isso, porque muitas vezes eu não tenho ali essa necessidade. Mas sei lá, tem um cavalo abandonado na região, no município, né? Eu preciso dar ali, né, um destino, né, aos animais apreendidos, às mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão à legislação municipal. Um fiscal da vigilância sanitária do município de Ceará foi visitar o supermercado local, né, o mercadinho local, e constatou produtos vencidos ou produtos de forma irregular. O que ele faz? Ele apreende a mercadoria, tá? Vai levar isso para onde? Entenderam? Então eu tenho que ter aí justamente esse depósito, né? Dispor sobre o depósito, destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. 17. Dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais. Então, registro, vacinação e captura de animais. Aqui, o controle, né, da questão dos animais em si, das zoonoses existentes aqui, e sobretudo vacinação, né? Vacinação
contra a raiva, por exemplo, né? 18. Quanto aos estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e similares, conceder ou renovar a licença para instalação, localização e funcionamento, alvará de funcionamento. B. Revogar a licença daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego públicos ou aos bons costumes. C. Promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo com a lei. Tá? E 19, impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos, questão natural aí também. Quando eu passar rápido assim, gente, é porque são situações óbvias, tá? Ó, no relação ao 18, estou falando do alvará. Tem que ter concessão do alvará, manutenção das condições para continuar tendo alvará. Quem não tiver alvará pode ser fechado, vai depender da fiscalização do município, tá? E o 19, estabelecer e impor as penalidades por infração de suas leis e regulamentos, multa, chega o fiscal da vigilância sanitária e multa a padaria, multa a casa de carnes e coisas do tipo. Né? 20. Prestar com cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população, podem marcar. Prestação de serviço de saúde, o posto de saúde, né? O hospital municipal, coisas do tipo. Tá? O pronto-socorro municipal, né? Coisas do tipo. 21. Manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programa de educação infantil e de ensino fundamental, podem marcar. Aí a educação, e notadamente os municípios no Brasil têm qual incumbência? O foco do município tem que ser o ensino fundamental e o ensino infantil. Educação infantil e ensino fundamental, né? 22. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, a proteção do patrimônio histórico de Ceará, a proteção do patrimônio cultural de Ceará, tudo uma competência, né, do município. 23. Constituir guarda municipal, destinada à proteção das instalações, bens e serviços municipais. Então, a Guarda Municipal de Ceará, destinada à proteção das instalações do município, dos bens dos municípios, dos serviços municipais. Tem um parque em Ceará, um parque municipal, a Praça de Ceará. Quem que pode estar lá? Um guarda municipal, tá? E assim por diante. Bem, isso vale para todos os municípios brasileiros na prática, né? 24. Celebrar e firmar convênios, ajustes e acordos com a União, com o Estado e com outros municípios para execução de suas leis, serviços ou decisões. 25, né? Suplementar a legislação federal no que couber e a estadual, né, também no que couber. Vale a pena marcar o 25, tá? O 24 a gente já viu, consórcios. Eu posso ter convênios, consórcios com a União, com o Estado, com os municípios da região. O importante está aqui, 25. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, beleza? Então, atenção. 26. O município procurará promover a comunidade com a colaboração de entidades públicas e privadas e sua proteção em casos de sinistros e calamidades. Atividade de defesa civil, tá? Atividade de defesa civil integrada aí, né, com o Estado, com a própria União. 27. Promover e incentivar o turismo local como fator de desenvolvimento social e econômico. Turismo, sempre importante, né? O turismo nos municípios, e principalmente nos pequenos municípios, é sempre importante. Turismo rural, turismo local, sempre tem essa preocupação do município aí. 28, né? Instituir regime jurídico único para os servidores da administração direta e indireta, bem como o plano de carreira. Então, quando eu falo dos servidores do município de Ceará, eu tenho um regime jurídico único, um regime jurídico único de contratação dos servidores, tá? Então, vocês estarão submetidos a um regime jurídico único em si. 9, é da competência comum do município, do Estado, da União. Toda lei orgânica tem isso também, tá? O que tanto o município faz, quanto o Estado faz, quanto o Distrito Federal faz, quanto a União faz, tá? 1. Zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição Estadual e das leis dessas esferas de governo, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, tá? Então, respeito às constituições, ao Estado Democrático de Direito, conservação do patrimônio público, coisa óbvia para qualquer prefeitura. 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas com deficiência, tá?
3. Proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Competência comum dentre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? 4. Impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, tá? Então, ó, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, tá? Então, sempre essa preocupação com cultura, educação, ciência. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, óbvio. O município protege, o Estado protege, o Distrito Federal protege, a União protege, o governo federal, a União, né, protege, tá? 7. Preservar as florestas, fauna, flora e recursos naturais. Eu posso ter parque municipal, parque estadual, parque distrital, parque nacional. Prova aí que é realmente uma competência comum, tá? 8. Vale a pena marcar o 8º aí, ó. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, uma competência comum entre União, Estados, Distrito Federal, municípios. Todo mundo faz, mas os municípios têm peculiar interesse nessa competência comum do inciso 8º, tá? 9. Promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico. Olha só, conjunto habitacional, construção de moradias habitacionais, né, de casas populares, por exemplo, é só uma atribuição da prefeitura? É só uma atribuição do Estado ou uma atribuição de todo mundo? Todo mundo. Eu posso ter conjunto habitacional do município, eu posso ter conjunto habitacional do Estado, eu posso ter conjunto habitacional em um programa da União. Não tem um Minha Casa, Minha Vida? O pessoal brinca falando que é Minha Casa, Minha Dívida, mas são outros detalhes, né? Mas enfim, eu tenho o Minha Casa, Minha Vida, programa da União, de moradias populares. Saneamento básico, todo mundo também, ó. Não é competência só do município, é competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os municípios podem ter acesso à linha de crédito, a financiamento para implementar o saneamento básico no seu município? Podem, basta fazer o projeto, tem a linha de crédito respectiva. E detalhe, tá? Dinheiro para isso não falta, viu? O que falta é projeto bem feito por parte dos municípios. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Também sempre o município aí vai fiscalizar, o município sempre vai se preocupar com pobreza, marginalização. 10 e 11 são bem óbvios, né? Ó, no 10, não tem as assistentes sociais do município, que irão ali combater as causas da pobreza, os fatores de marginalização, procurar integrar as pessoas que estão marginalizadas, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, tá? 11. Registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Foi descoberto no território de Ceará, sei lá, um poço de petróleo, tá? Quem que vai fiscalizar? Quem que vai acompanhar essa exploração? Lembrando que o bem é da União, né? Os recursos minerais e do subsolo, tá? São de quem? São da União. Mas quem que vai registrar, acompanhar, fiscalizar? O município. Assim como o Estado de Santa Catarina, assim como a União como um todo, tá? Bem, e 12, ó, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Super comum de prova também, tá? Então falei do 12, falei de política de trânsito, de segurança para o trânsito, uma competência legislativa que é comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então tá, depois disso, ó, cuidado tão somente com a classificação dos bens do município. A parte aqui, ó, do artigo 10, o importante é a gente observar o seguinte, ó. Constituem patrimônio do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam, tá? Aí vem, ó, são bens de uso comum do povo. O concurso pergunta exatamente isso.
que é um bem de uso comum do povo? Professor, o que é um bem de uso comum do povo? Bem de uso comum do povo são as estradas municipais, as ruas, as praças, os espaços, gente, de circulação pública municipal, ok? A Praça de Ceará, o centro, as ruas, as vias públicas de Ceará ali. O quê? Bem de uso comum do povo. Ah, mas espera aí, eu posso ter bem de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos aplicados ao serviço municipal. A escola pública municipal, o edifício da escola é um bem de uso especial. Biblioteca pública municipal, bem de uso especial, entenderam? Museu municipal, bem de uso especial. O prédio da prefeitura, bem de uso especial, beleza? Então eu tenho justamente isso aí. E 3, dominiais, vem de domínio, dominiais, que constituem o patrimônio do município com objetivo de direito pessoal ou de direito real. Então eu posso ter um terreno, por exemplo, ok? Então, eu tenho ou bem de uso comum do povo, ou bem de uso especial, ou dominiais, que constituem o patrimônio do município com objeto de, como objeto de direito pessoal ou de direito real, tá certo? Então eu tenho aí essas regras, enfim, tá? Quem que administra? O prefeito, né? Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. 12. A alienação de bens do município e de suas fundações, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes formas, né? Então, estou falando justamente de como vender, de como alienar, dação em pagamento, doação, permuta e investidura, beleza? Então eu posso ter uma dação em pagamento de um imóvel. O que é isso? A prefeitura está devendo para alguém dar o imóvel em pagamento, tá? Doação, aí eu tenho uma doação. Permuta, estou trocando com o Estado, por exemplo, trocando um edifício da prefeitura por um edifício do Estado. Investidura, que são casos regulados lá na Lei 8666, que é a lei de licitações, não se percute. Por exemplo, tem uma sobra de terreno. Eu posso oferecer aquela sobra de terreno para o vizinho, né? Porque ninguém teria interesse de comprar aquela sobra de terreno de um quarteirão que não o respectivo vizinho. Aí seria uma investidura, por exemplo, tá? 2. Quando móveis, dependerá de licitação, dispensada essa nos casos, né? De doação, permitido exclusivamente para fins de interesse social, permuta, tá? Venda de ações que poderão ser negociadas na bolsa, venda de títulos na forma da legislação pertinente. Aqui, tá especificando demais, indo para a Lei 8666/93, e ela extrapola o edital de vocês. Então não se preocupem tanto com o inciso 2º, tá? Parágrafo 1º. O município, preferentemente a venda ou doação de bens imóveis, considerará o direito real de uso mediante concorrência, dispensada essa no uso que se destinar a concessionários de serviços públicos e entidades assistenciais. Também muito específico, mas eu tenho preferentemente, ao invés de vender, tá, a concessão de um direito real de uso, mediante concorrência. Então faz uma licitação na modalidade de concorrência, concede o direito real de uso de um terreno da prefeitura, por exemplo, para um particular, né? Dispensada esta quando o uso se destinar a concessionário de serviço público e a entidades assistenciais. Parágrafo 2º. Entende-se por investidura, para fins dessa lei, alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, que eu estava falando, o imóvel, né, a sobra de quarteirão, por exemplo, por preço nunca inferior ao da avaliação de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se torne inaproveitável isoladamente. Isso aqui é o seguinte, gente, sobrou um pedacinho do quarteirão. Imagina aqui, na hora de fazer o ordenamento, né, do espaço urbano, eu tenho aqui uma rua e aqui eu tive todo o loteamento, né? Aí sobrou aqui, a esquininha. Ficou sobrando aqui, esse pedacinho de terreno. É um terreno da prefeitura, só que ele é muito pequeno, não dá para fazer praça, não dá para fazer nada. O que é melhor? Ficar com aquela coisa ali vazia, crescendo um matinho ali, ou oferecer para o vizinho lindeiro, para o vizinho aqui, oferece para o vizinho, por um preço que seja um preço, né, condizente com o mercado aí,
mas dentro de determinados limites ali, ó, até um determinado valor, segundo a lei de licitações, o vizinho aqui, ó, tem preferência para comprar. Aí vai a prefeitura e oferece em investidura. Vai lá, o vizinho paga o valor da investidura e pode utilizar, né, aquele espaço ali como se fosse seu, ampliando, por exemplo, o seu lote, o seu imóvel, ok? Então, ó, seriam os pontos mais importantes aí. O seguinte, depois vai falando de bens móveis e imóveis aqui, ó, aí começa a ser muito específico, a prova de vocês tende a não adentrar nesses assuntos aqui. Então, vamos, né, priorizar aqui os pontos mais importantes. Vamos, por exemplo, falar de administração pública municipal, ó, da administração pública. Então, ó, disposições gerais. A administração pública municipal compreende os órgãos da administração direta. O que é a administração direta? É a prefeitura e as secretarias, ó, e os órgãos equiparados, ó. Os órgãos da administração direta, secretarias ou órgãos equiparados, na forma como dispuser a lei da estrutura administrativa. E depois, entidades da administração indireta ou fundacional, dotadas de personalidade jurídica própria. Então, basicamente, o que vocês têm que lembrar no âmbito do município de Ceará? Que quando eu falo da administração pública municipal de Ceará, eu tenho a administração direta e a administração indireta, tá? Então, vocês podem raciocinar da seguinte maneira, ó, ADM pública. Então, aqui é a administração pública do município de Ceará, tá? Então, eu tenho a administração direta. Quem que vai ser a administração direta na prática? Estou falando da prefeitura, mais as secretarias e os órgãos equivalentes, tá? Ah, professor, e a administração indireta? A administração indireta em Ceará é composta, né, pelas entidades, ó, da administração indireta. Aí, quando eu falo de administração indireta, pode ser autarquias, podem ser, tá? Empresas públicas, tá? Sociedades de economia mista, SEM, tá? Sociedade de economia mista e fundações. Como é um município, gente, né, pequeno, Ceará, em tese não vai ter empresa pública municipal. Pode ter? Pode. Em tese não vai ter uma sociedade de economia mista. Quando a gente vai para os pequenos municípios brasileiros, o que a gente observa? A administração direta com a prefeitura, suas secretarias, e a administração indireta composta muitas vezes por fundações tão somente, ou então autarquias e fundações. Essas duas aqui, ó, são mais comuns nos pequenos municípios. Nem todo município vai ter empresa pública e sociedade de economia mista. Isso vai depender do interesse, né, municipal e da legislação do respectivo município como um todo, tá? O importante é vocês guardarem o 18, ó. A administração municipal compreende os órgãos da administração direta, secretarias ou órgãos equiparados na forma como dispuser a lei da estrutura administrativa. E 2, entidades da administração indireta ou fundacional, dotadas de personalidade jurídica própria. Aí eu estou falando de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Lembrando que muitas vezes essas duas aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista, eu não encontro nos pequenos municípios, tá? As entidades compreendidas na administração indireta serão criadas por lei específica e vinculadas à secretaria ou órgãos equiparados, em cuja área de competência estiver enquadrada a sua principal atividade. 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então vejam só, quando eu falo dos princípios da administração pública em Ceará, quais são os princípios da administração pública no município de Ceará? Os mesmos da Constituição Federal para a administração pública brasileira como um todo. O tradicional LIMP, né? Ou seja, legalidade, impessoalidade, ok? Moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Então, ó, princípios da administração pública: LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tá? Artigo 18, ó, tá? Então eu tenho essa coisa. Opa, cometi um erro aqui agora que eu vi. Entendeu? Meu Deus do céu. Publicidade.
Publicidade. As professoras que estão assistindo aí, que me desculpe, tá? Agora que eu percebi ali. Bem, né? Publicidade e eficiência, ok? Então, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, beleza? Bem, continuando aqui, ó. E também é o seguinte, ó, os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, ó, quem define se pode ou não pode ser estrangeiro não é a lei orgânica, vão ser as leis que criam os respectivos cargos públicos, tá? 2. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração, tá? Então, eu falei justamente de cargo público, o cargo público ou emprego público depende da aprovação em concurso. E o importante está aqui, ó, é um concurso público de provas ou provas e títulos, ok? Concurso público é de provas, então só provas, ou provas e títulos. Então pode ser que eu tenha a chamada prova de títulos, além da prova objetiva, o edital prevê a existência de uma prova de títulos. Ah, você tem pós-graduação, mais tantos pontos. Ah, você tem mestrado, tá? E assim por diante. Beleza? Então a gente tem essas regras do 19. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Podem marcar. Concurso público em Seara é igual ao concurso público no âmbito da Constituição Federal. Prazo de até 2 anos, tá? Prorrogável uma vez por igual período. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. O que é isso, professor? Imagine o seguinte, tem agora o concurso da Prefeitura de Seara, tá? Ela classifica 100 pessoas, então existem 100 pessoas classificadas. Só que, vamos supor, ano que vem, a prefeitura percebe o seguinte, ó, eu fiz um concurso para 100 pessoas, mas na verdade eu vou precisar de 300. É claro que eu estou exagerando, né? Isso não vai acontecer. Mas enfim, então eu vou precisar de 300. Então fez um concurso, tem 100 classificados. O concurso está homologado, tudo certinho, as 100 pessoas estão esperando. Só que aí a prefeitura percebe claramente que precisa de 300 pessoas, tá? O que vai acontecer? Ela faz um novo concurso. Então durante um mesmo período, durante períodos coincidentes, tá? Eu vou ter ali 2 concursos válidos. Obviamente, quem que tem que ser chamado primeiro? O pessoal do primeiro concurso ou do segundo concurso? O pessoal do primeiro concurso, tá? É simplesmente isso o que o inciso 4º está dizendo. Gente, o artigo aqui, tá? O artigo 19 está copiando e colando o 37 da Constituição Federal. Quem já estudou direito constitucional, direito administrativo, está reconhecendo esses incisos aí. É cópia literal, tá, do 37 da Constituição Federal, desculpe. 5º, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Professor, não entendi nada. Olha só como que isso aqui é uma questão simples, tá? E aqui lembrando, né? Isso aqui é Constituição Federal na prática, tá? A gente está aí, ó. Vocês estão estudando não só para Seara, tá? Quem for fazer concurso do TRE de Santa Catarina, quem for fazer concurso do TRF da 4ª região, quem for fazer concurso do DEAP, da PM, tá? Tá todo mundo aqui, ó, tá vendo na prática uma cópia do artigo 37 da Constituição. Seguinte, ó, sempre que se falar de cargo público, raciocinem da seguinte maneira. Opa, carga pública. Estou dando excesso de aula, viu, gente? Cargo público. Vamos lá, ó. Eu tenho o cargo público que é de provimento efetivo. Beleza? O cargo público de provimento efetivo, ele só pode ser provido por concurso. Então aqui, ó, todo mundo é concursado. Beleza? Só que é o seguinte, ó, quem ocupa um cargo público efetivo pode exercer uma função de confiança, ok? Então imagine o seguinte, vocês passam no concurso aí de Seara,
está lá trabalhando na área administrativa da prefeitura. Todo mundo está no mesmo setor, no mesmo departamento, na mesma coordenação. Ah, mas peraí, alguém precisa ser o chefe, alguém precisa ser o coordenador. Todos têm o mesmo cargo, mas alguém precisa receber uma função de confiança. Por quê? Porque função de confiança, ou ela é função de chefia, tá? Ou é função de direção, ou é função de assessoramento. Entenderam? Então eu tenho necessariamente aqui, ó, função de confiança sendo função de chefia, direção, assessoramento. Então um vai ser o chefe, um vai abrir o contra-cheque, além, né, dos vencimentos tradicionais que todos os servidores têm, além de todo o vencimento básico, as gratificações, os adicionais, as indenizações, ou seja, além da remuneração comum que todo mundo tem, esse servidor que é chefe vai receber o quê? Uma função de confiança, pelo fato dele estar exercendo uma função de chefia. Só que o importante para a prova não é nem isso. O importante para a prova é lembrar o seguinte: só exerce função de confiança quem é efetivo, quem é concursado. Mas peraí, professor, e aquele pessoal que é comissionado, tá? Aí que tá, eles não estão exercendo função de confiança. Eles estão em um cargo em comissão, que também pode ser chamado de cargo de confiança ou cargo comissionado. Entenderam? Aí o seguinte, esse cargo em comissão, ele pode ser de recrutamento limitado, quem vai definir é a lei que cria o respectivo cargo, ou então ele pode ser o quê? Um cargo de recrutamento amplo. Falei de recrutamento limitado, falei de recrutamento amplo, tem diferença. Recrutamento limitado significa o seguinte, ó, se a lei que criou o cargo público municipal fala, ó, é um cargo em comissão, opa, então peraí, se é um cargo em comissão, é um cargo que também vai ter atribuições de chefia, que também vai ter atribuições de assessoramento, ok? Que também vai ter atribuições de direção. Então a situação é a mesma, as atribuições em si são a mesma, só que aqui é função de confiança só para o efetivo e aqui é cargo em comissão, cargo de confiança. Quem que vai nomear a pessoa para ocupar o cargo? A autoridade competente. Então, exemplo, eu sou prefeito de Ceará, vou escolher o meu secretariado, vou escolher o meu secretário de administração, é um cargo em comissão, entenderam? Vou escolher o secretário de educação, cargo em comissão. Tá? E no caso, nesse exemplo, são cargos em comissão de recrutamento amplo. Por que é recrutamento amplo? Porque o recrutamento amplo é livre provimento, livre exoneração. Tá? Então, ó, livre provimento e livre exoneração são os cargos de recrutamento amplo. Cargo em comissão de recrutamento. Então, eu coloco o secretário e tiro o secretário a hora que eu quiser, pelo fato de eu ser prefeito. Entenderam? E o recrutamento limitado, professor? Quem coloca é a autoridade competente, então, por exemplo, por ele ser o prefeito, mas como é limitado, ele tem que escolher alguém do quadro da prefeitura. Ou seja, tem que ser algum efetivo, tem que ser algum concursado, tá? Então, tem que ser do quadro próprio. O recrutamento limitado, ele é do quadro próprio da respectiva prefeitura, tá? Ficou pequenininho aqui, ó, quadro próprio, beleza? Então eu tenho o quadro aí, servindo como parâmetro para que ocorra esse recrutamento limitado pela autoridade competente. Aqui, ó, concurso. Aqui, autoridade competente para fazer a nomeação no cargo em comissão. Aí tem que olhar na lei para ver se o cargo em comissão é de recrutamento limitado, onde pode escolher qualquer um, mas qualquer um do quadro da prefeitura, ou então se é de recrutamento amplo, pode escolher qualquer pessoa de confiança, né, da respectiva autoridade, beleza? Isso é o inciso 5º, vale para a Constituição Federal aí também. 6º, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, os servidores do município de Ceará podem se sindicalizar? Podem, tá?
Sétimo, podem marcar o sétimo. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, tá? Oitavo, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então é a lei quem reserva, não é a lei orgânica, tá? O percentual vai estar em lei. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui ó, é o processo seletivo simplificado, aquela contratação temporária que um município faz, tá? Tendo em vista uma situação de urgência. Não dá tempo de publicar o edital, é uma situação urgente. Começou uma epidemia na cidade, eu preciso combater aquela epidemia. Não dá tempo de publicar edital, fazer concurso, contratar médico, contratar enfermeiro. Eu estou numa situação de excepcional interesse público. Preciso combater aquela epidemia. Vou contratar, né, agentes de combate àquela epidemia por processo seletivo simplificado, adequando aí ao artigo 19, eu já ia falar 37 da Constituição, né, porque a redação é a mesma, 19, inciso 9, beleza? 10. A lei fixará a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, aplicando-se como limite o subsídio do prefeito. Podem marcar. Quem que é o teto do município de Ceará? O teto do funcionalismo público municipal, o prefeito, tá? Então o subsídio do prefeito é o teto salarial, ninguém vai ganhar mais aí do que o prefeito, tá? Quando eu falo do subsídio. 11. A remuneração dos servidores e o subsídio do detentor de mandato eletivo e dos secretários municipais somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurado revisão anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Então, para dar aumento para os servidores do município de Ceará, Câmara Municipal, o prefeito encaminha o projeto de lei, vem à Câmara Municipal, aprova o reajuste, aprova o aumento. 12. A remuneração dos servidores municipais organizados em carreira será fixada através de lei, da lei do plano de cargos e salários, tá? Parágrafo 1º, podem marcar, questão de prova, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeada diretamente por esta, deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Em resumo, propaganda da prefeitura, publicidade da prefeitura, não pode ser publicidade partidária. Tem que ser publicidade o quê? Governamental, tem que ser campanha educativa, campanha orientativa, tá? Tem que ter caráter educativo, informativo, de orientação social, dela não podendo constar símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos e serão suspensas 90 dias antes das eleições, ressalvadas as exceções, as essenciais ao interesse público, tá? Podem marcar, questão de prova aí. Não observância do inciso 2º e 3º, que são as regras do concurso, nulidade do ato de provimento e punição ali da autoridade responsável, tá? Parágrafo 3º, podem marcar. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista na legislação federal, sem prejuízo de ação penal cabível. Tá? Parágrafo 4º. O município e os prestadores de serviços públicos municipais responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Beleza? 13. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Marca aí, ficou com um erro de ordenação aqui, né? Eles colocaram os parágrafos antes de terminar os incisos. Estava até estranhando, porque estava faltando inciso comparando com o 37 da Constituição. Ó, o 13 é importante. Os vencimentos, não a remuneração, tá? Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo. Ah, professor, então é melhor trabalhar no Executivo do que no Legislativo. Não é não. Sabe por que não é não? Porque eu estou falando de vencimento, não estou falando da remuneração.
Quando você vai olhar em regra, a remuneração dos servidores do Legislativo é maior do que a remuneração dos servidores do Executivo. Remuneração é o todo, vencimento básico é uma coisa. Além do vencimento básico, tem gratificação, adicional, indenização, entenderam? Então, na hora que eu somo tudo, a remuneração de quem está no Legislativo, no Brasil, em regra, é maior do que a remuneração de quem está no Executivo. Mas cuidado, ó, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 14, é vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 15, os acréscimos pecuniários percebidos, por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Então eu vou ganhar uma nova gratificação. A minha gratificação incide só em cima do vencimento básico, não incide em cima do todo, entenderam? Porque senão ia virar uma bola de neve. Então vamos supor, vencimento básico, R$1.000, adicional X, 10%, gratificação Y, 20%, 20% em cima do vencimento básico. O adicional 10%, 10% em cima do vencimento básico, entenderam? É sempre em cima do vencimento básico. Você não pode incidir sobre tudo ali, porque senão vira uma bola de neve, ok? E aí haja a prefeitura para conseguir pagar isso tudo, tá? Bem, 16. O subsídio e o vencimento dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. É isso que tem que lembrar. Irredutibilidade do subsídio, irredutibilidade do vencimento. Ah, professor, tem hora que a lei orgânica fala de subsídio, tem hora que a lei orgânica fala de vencimento. Por que eu tenho essa diferença? Porque nem todo servidor recebe por vencimento, nem todo servidor recebe por subsídio, depende do sistema remuneratório. Se eu sou prefeito, por exemplo, os prefeitos, os secretários municipais, os vereadores, eles são remunerados por subsídio. É uma parcela única. Eu abro o contra-cheque do prefeito, está lá. Subsídio do prefeito, sei lá, R$10.000. Ponto. Tá? É o subsídio do prefeito. O máximo que pode ter ali são verbas de natureza indenizatória. Tá? Agora eu abri o contra-cheque de um servidor do município de Ceará. Abri o contra-cheque, vem lá, vencimento básico. Além do vencimento básico, adicional, gratificação, indenização. Ou seja, você tem diversos penduricalhos de folha que formam a remuneração como um todo, entenderam? Então existem dois sistemas remuneratórios. O sistema remuneratório por subsídio e o sistema remuneratório por vencimento, beleza? Então a gente tem aí essa sempre menção do texto, que é uma decorrência da própria Constituição. 17, podem marcar o 17. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Então, ó, quando que eu posso acumular? Eu posso acumular o seguinte, 2 cargos de professor. Então, eu posso ser professor 2 vezes no município de Ceará? Posso. Vamos supor que eu já dei aula numa escola municipal e faço concurso para assumir uma outra matéria ou para dar aula em uma outra escola municipal. Beleza. Eu posso ser professor em uma e ser professor também em outra e receber 2 remunerações enquanto professor do município de Ceará? Posso, tá? Por quê? Porque é permitida a acumulação de 2 cargos de professor. 2 cargos de professor, beleza. Também posso acumular com um cargo de professor com outro técnico ou científico. Então vamos supor, eu sou formado em contabilidade, tá? E além de ser formado em contabilidade, eu sou professor de matemática. Então primeiro eu passei no concurso para ser professor de matemática na escola municipal em Ceará. Então eu estou lá sendo professor de matemática. Só que aí vem concurso para contador do município e eu passo no concurso para contador do município. Virei contador do município de Ceará. Eu estou ocupando um cargo técnico ou científico. Posso continuar acumulando com o meu cargo de professor de matemática na escola municipal em Ceará? Posso. É permitido pela Constituição. Percebam que a regra é a vedação, né? Ó, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e, além da compatibilidade de horários, e for o seguinte,
2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, por exemplo, eu sou enfermeiro no posto de saúde, passei no concurso para enfermeiro do posto de saúde e sou enfermeiro também no hospital municipal, sei lá, entenderam? Então eu tenho 2 profissões regulamentadas na área da saúde, beleza? Bem, 18. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange as fundações criadas e mantidas pelo município. Então não só a administração direta, mas a administração indireta. 19. A administração fazendária e seus serviços fiscais. Então o auditor fiscal de tributos municipais do município aí, né, de Ceará terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Eu sou auditor fiscal do município de Ceará. Preciso entrar num órgão da prefeitura para pegar um documento, vou lá e entro. Tenho precedência no exercício da minha função, da minha atividade com relação aos demais setores da administração. 20. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir áreas de sua atuação. Então é o seguinte, criar autarquia, lei específica. Autorizar a criação de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma fundação, lei específica. A lei específica autoriza, só que a criação não é feita pela lei, entenderam? O importante para a prova de vocês aqui, é criação de autarquia. Criar autarquia, lei específica. Criar autarquia, lei específica. Criar, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação. Primeiro vem a lei específica, autoriza. Depois vem um decreto do prefeito, criando a empresa pública, criando a autarquia, criando a empresa pública, criando a sociedade de economia mista, criando a fundação, ok? Então, criar autarquia, lei específica. Agora eu quero criar uma empresa pública, criar uma sociedade de economia mista, criar uma fundação no município de Ceará. Primeiro, Câmara Municipal precisa aprovar uma lei específica autorizando a criação, entenderam? Aí depois vem o prefeito, por decreto, cria a empresa pública, cria a sociedade de economia mista, cria a fundação. E a fundação tem que respeitar lei complementar para dizer qual que é a sua área de atuação. Isso é mais questão de direito constitucional do que de lei orgânica, mas tudo bem. 21. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Eu vou criar uma empresa pública municipal e ela vai ter uma subsidiária. A criação da subsidiária depende de autorização da Câmara Municipal também. Beleza? Bem, seria o mais importante, falei de convênio, falei de publicação das leis aqui, aí a gente já está entrando, para uma questão mais específica, mais interna da lei orgânica, pouco provável aqui, das obras e serviços públicos municipais, Você tem que lembrar que toda obra tem que estar de acordo com o plano diretor, tem que respeitar a lei de uso e ocupação do solo, tem que respeitar o código de obras também, Aí vem o 25, lei específica disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos ou de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, os direitos do usuário, estou falando do transporte coletivo, por exemplo, quais são os direitos dos usuários, qual é a política tarifária, a obrigação de manter o serviço adequado, reclamações relativas à prestação de serviços públicos ou de utilidade pública, Vale a pena marcar o 25 aí, mas mais a título de precaução, Então cuidado aí. Parágrafo único, as tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública deverão ser fixados pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração, Então a gente tem aí preços justos, Ok. Depois fala ali, dos servidores públicos municipais.
A gente fala do padrão de vencimento, que a fixação do padrão de vencimento tem que olhar a natureza do cargo, requisitos para investidura, tá? Peculiaridades do cargo, tudo isso aí, ó, é uma questão lógica. Gente, a gente não tem tempo de analisar todos os pormenores da lei orgânica, tá? Os pontos mais relevantes eu já analisei com vocês, mas deixa eu só indicar aqui, ó, outros pontos de precaução. Então, ó, artigo 28, podem ler o artigo 28 e tomar cuidado com ele como um todo. Principalmente aqui, ó, aplicam-se aos servidores públicos municipais os seguintes direitos: salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º salário com base na remuneração integral, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, tá? Abono familiar para seus dependentes, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50%, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas com pelo menos 1/3 do normal, licença servidora gestante de 120 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração, vale a pena marcar, licença paternidade nos termos da lei, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho, tá? E 14, ó, o Poder Executivo e a Legislativo publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos no âmbito de sua competência, tá? E além disso, proibição de diferença de salários, garantia de opção. Aqui foram copiando e colando, gente, o artigo 7º da Constituição Federal, além de outros detalhes, tá? Vale a pena dar uma lida aqui como um todo, tá? É uma questão aí que pode estar presente no concurso de vocês, tá? E aqui, ó, olha só, tá? O regime jurídico dos servidores do município de Ceará, Estado de Santa Catarina, abrangendo a administração direta e indireta, será definido em lei específica. Então, não é justamente, né, a legislação, a lei orgânica que institui o regime, tá? Aos servidores titulares de cargo efetivo, incluídas as fundações, é assegurado o regime de previdência contributivo e solidário, mediante contribuição dos respectivos ente público, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas, observados o critério que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial disposto em lei. O que isso significa? Tá? O importante aqui é perceber o seguinte, ó, estou falando do regime próprio. Os servidores efetivos concursados do município de Ceará têm direito a um regime próprio de aposentadoria. E ela pode ser por invalidez, compulsoriamente aos 70 anos de idade, tá? Ou, né, ali, ó, aos 60 anos de idade, ou então, ó, voluntária, aos 60 anos de idade ou 35 de contribuição se homem e 55 anos de idade ou 30 de contribuição se mulher. Aqui seria a aposentadoria integral, né? Vamos dizer assim, ó, tá? Integral entre aspas, tá? Porque na verdade hoje é a integralidade da média, mas o concurso não vai chegar a tanto. Então aqui, ó, vale a pena marcar também, para artigo 30, parágrafo único, aposentadoria por invalidez, cuidado, compulsória aos 70 anos de idade e a voluntária. Voluntária integral, 60 anos de idade para o homem, 35 de contribuição, 55 anos de idade para a mulher, 30 de contribuição, tá? Não vai ser a aposentadoria integral, ela vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Então, 65 anos de idade para o homem, 60 anos de idade para a mulher, tá? Questão importante aqui, ó, são as regras da Constituição Federal, está totalmente de acordo com o artigo 40 da Constituição, beleza? Lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, o tempo de contribuição público federal, estadual, municipal ou da iniciativa privada pode ser averbado, você pode ter, né, essa averbação. Os proventos de aposentadoria serão revistos nos mesmos índices e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores da ativa. Aumentou o pessoal da ativa, aumentou o inativo também. Sétimo, o aposentado, né? Sétimo, o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei, acrescido de 70% da parcela excedente esse limite. Mesma regra da Constituição Federal. 31, podem marcar, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para os cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Ah, sou estável.
Nunca vou perder o cargo? Vai. O servidor público estável só perderá o cargo. O servidor público estável só perderá o cargo. 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante processo de avaliação periódica de desempenho e eficiência, na forma prevista no Estatuto dos Servidores Públicos, assegurada ampla defesa. Beleza? Então eu tenho aí, ó, essas 3 situações onde mesmo o estável pode perder o cargo, tá? Parágrafo 2º fala da reintegração, tá? O mais importante agora seria o parágrafo 4º, ó. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, estágio probatório, 3 anos. Eu vou adquirir a estabilidade não apenas pelo decurso dos 3 anos de efetivo exercício, mas passando pela avaliação, né, de desempenho, especial de desempenho, instituída para essa finalidade. Ok? Então eu tenho essa situação aí, beleza? É livre a associação profissional ou sindical do servidor público, 32, já vimos isso aí. Então a gente tem aí essas questões, né? O 33, ó, vou deixar dever de casa para vocês, tá? Podem ler o 33, questão importante. Já estou no adiantado da hora aqui, gente. Eu preciso justamente, né, encerrar o nosso conteúdo aqui da lei orgânica, mas chamando atenção, ó, para o 33. E aí depois, ó, vocês podem pular a lei orgânica e lá na parte da organização dos poderes, qual que é o dever de casa que vocês têm, tá? Estudar o poder executivo. É muito comum nós termos questões relacionadas ao poder executivo, tá? Priorizei aqui a parte inicial da lei e as questões referentes à administração pública, mas por motivos óbvios, são os pontos mais comuns de prova, tá? Mas, ó, não deixem de estudar também isso aqui, ó. Estou lá na frente da lei já, ó. Artigo, quer ver, ó? Vamos chegar aqui na parte referente ao poder executivo, ó. Exatamente aqui, ó. Então, estudem o artigo 97, que fala do prefeito, tá? Aqui é bem tranquilo, viu, gente? Leitura, bom senso. A prova de vocês vai copiar e colar. Ela vai copiar o texto e colar na prova ali. Então, a própria prova te ajuda a guardar muito ali o conteúdo. Então, ó, estuda ali, ó, do artigo 97, essa parte do prefeito, tá? Até ali, ó, tem as atribuições do prefeito aqui, ó, até o que já foi o 108, exatamente aqui, ó, até o 108 é o foco do concurso, tá? Então aqui, ó, peraí, vamos lá, ó, só para repetir aqui, ó, estudem do 97 até o 108 prioritariamente. Responsabilidade do prefeito não é muito comum. Quem tiver tempo, avança aqui também, ó, e estuda o executivo como um todo, tá? Então, quem tiver tempo, estuda o poder executivo como um todo, falando inclusive dos secretários municipais, do conselho do município, tá? Ó, quem participa do conselho do município, tá? Então, vale a pena aí estudar o executivo como um todo, até o artigo 134, quem tiver tempo, tá? Quem não tiver tempo, estuda até o 108, beleza? Mas não deixem de dar uma olhadinha aí na lei orgânica do município de Ceará, nesse restante da lei orgânica, né? Como a lei orgânica trazia não só aqueles conceitos iniciais importantes, como toda a parte da administração pública, que inclusive está na Constituição Federal, tendo em vista aí a probabilidade de questões, eu priorizei mais esse conteúdo inicial, tá? Então, os princípios, toda aquela parte inicial e a administração pública. É a tendência de prova, mas não deixe de estudar o poder executivo. Para quem tem tempo, todo o poder executivo. Para quem está sem tempo, pelo menos até o artigo 108 da Lei Orgânica do município de Ceará, tá? Um abraço para todos vocês. Vou passar em Ceará ainda, tá? Ainda vou ali, né, tomar uma cervejinha, comer uma tilápia ali, né, em alguns lugares que eu conheço, tá? Mas enfim, né? Sempre estou aí pela região de Chapecó, pela região de Concórdia, pela região do Oeste Catarinense, como eu já disse para vocês, uma região que eu gosto muito. Falo para todos os meus amigos mineiros, pernambucanos, paulistas, cariocas, ó,
quer ir morar numa das melhores regiões do Brasil, vai para o oeste de Santa Catarina. Todos os municípios ali são excelentes. Chapecó, que o diga, inclusive, né? Então tá aí, ó, uma oportunidade para todos vocês. Foco, leiam e releiam o máximo que vocês puderem a legislação em si, ok? Obrigado, até um próximo encontro, quem sabe, o nosso aulão de revisão, tratando aí do concurso para a Prefeitura Municipal, né, para a Prefeitura de Ceará, tá? Um abraço e até lá!